Olá, galera! Bem-vindo à 7ª aula do curso básico de InDesign. Esse é o curso Grátis TV e eu sou a Samira Cardoso. A gente vai continuar no assunto caixas e frames da aula passada. Hoje a gente vai focar um pouquinho mais em stroke e alinhamento. Para começar, eu quero trabalhar com vocês aqui, ó. Vamos começar nesse frame, uma caixa de frame que ela, conforme a gente falou lá na aula passada, vem sem nenhum recurso de borda pronto. Tem algumas maneiras de se configurar bordas, o chamado stroke, tá? Uma delas é aqui, quando a gente está com uma caixa selecionada, na nossa paleta de controle de caixas, que altera aqui em cima, né? A gente tem aqui uma opção com uma série, mais de 10 tipos diferentes de configuração de stroke. Tem sólidos, tem fios duplos, tem tracejado, tem pontilhado, enfim, tem uma série de estilos que a gente vai ver aí já já um por um. E mais algumas configuraçõezinhas que podem ser feitas aqui. Porém, o que eu quero trabalhar com vocês para fixar bem essa ferramenta é a ferramenta que nós temos aqui na paleta flutuante, que também chama Stroke, né? E eu vou destacar ela aqui da nossa paleta flutuante, deixar na área de trabalho. E se você não tem essa paleta, você não está com as configurações de Essential, seguindo as aulas aqui conosco, e a sua paleta não está formatada dessa maneira, não tem problema, é só vir em Window e Stroke. Vai estar lá, vai aparecer para vocês essa janelinha, clica lá. Eu tenho que primeiro colocar um pouco de espessura, né, na minha borda para ela ser vista. Então, ela já está no tipo sólido, ok? E vou colocar um pouquinho de espessura aqui, ó. Vou colocar 10 para a gente visualizar bem os conceitos de borda. Eu quero trabalhar com vocês os conceitos fundamentais dessa ferramenta. Tem alguns outros pequenos detalhes que a gente vai aprofundar ao longo do nosso curso. Esse é um curso básico, a gente vai ter aí o curso intermediário, o curso avançado, a gente vai aprofundar o que é realmente importante dessa ferramenta. Então, primeiro, voltando aqui, selecionando a imagem, a espessura, tá certo? Aqui você pode aumentar, diminuir essa espessura. Tem uma outra coisa bastante interessante nesses 3 itens de baixo. Esse primeiro mantém a pontinha, as pontas, as bordas do seu stroke exatamente conforme a imagem. Então, isso daqui é um quadrado, certo? Sem as bordas arredondadas, porém eu consigo arredondar o stroke nessa ferramenta aqui, por exemplo, Around, aqui, ó. Eu consigo deixar arredondado. Eu vou clicar no W para ir para o modo Preview. Olha lá. A gente vê que a borda do stroke está arredondado, mas a caixa, o conteúdo continua quadrado, pontinha reta, certo? E a mesma coisa, vou clicar aqui e vou colocar no Bevel, que cria essa ponta achatada, igual, a mesma coisa que eu disse anteriormente, é a borda que tem a ponta achatada, não é a sua imagem, a sua caixa. A parte interna você consegue continuar na estrutura da caixa mesmo. Eu vou voltar aqui para o modo normal, ok? Vou dar um W de novo para a gente entrar nessa visualização onde a gente vê o grid, para ir para esse próximo item, que é de alinhamento de stroke. Olha só, pessoal, aqui tem uma coisa importante, muito importante. Eu vou começar acertando aqui o tamanho dessa caixa para vocês entenderem. Vou deixar 130 milímetros. Opa, deixa eu tirar aqui a correntinha, porque senão ele vai mudar todo mundo igual. Então, 130, deixa eu tirar aqui, e 130. Pronto, era assim que eu queria. Legal. Olha só. Esse primeiro modelo de stroke, ele alinha o seu stroke pelo centro. Então, a nossa margem é essa linha azul, que eu espero que aqui na gravação da tela apareça bem no YouTube. Às vezes, a gente joga o vídeo no YouTube, isso é uma coisa legal de falar.
eu jogo o vídeo no YouTube com uma configuração, uma qualidade ótima, mas existe um processamento dentro do YouTube. E como essas linhas são muito finas, essa visualização tem uma cor azulada, clarinha, delicado, às vezes some. E aí o pessoal fala, pô, não tá dando para ver direito, tá embaçado. Eu tô tentando melhorar cada vez mais as aulas, buscando recursos e tudo mais, mas eu faço isso de forma independente. Não é um negócio lucrativo, é só minha vontade mesmo de passar para vocês. Então, às vezes, pode dar algum problema, eu espero que vocês compreendam isso e eu vou sempre tentar melhorar. Mas voltando aqui para nossa aula. Esse fio está centralizado, ou seja, a nossa caixa está centralizada nas bordas. Ou melhor, a borda está centralizada na caixa. E é exatamente porque esse botãozinho está acionado. Então, o alinhamento do stroke está centralizado. Se eu mudar aqui, ó, pro botão do meio, ele diz assim, o alinhamento do stroke vai ser por dentro da caixa. Então, ó, a minha caixa, a estrutura dela tá aqui, ó, por fora, e o meu stroke foi para dentro da caixa. Agora, olha uma coisa interessante de se observar. A minha caixa mudou de tamanho. Lembra que eu tinha configurado, vou dar um Command Z aqui, 130 milímetros? Quando eu joguei o stroke para dentro, ele colocou 130 milímetros baseado no stroke. As minhas caixas, elas são configuradas baseadas com o stroke. Quando eu mudo o meu stroke para dentro, ele mantém o tamanho da caixa e ele leva todo o stroke para dentro. Isso faz com que a minha caixa seja redimensionada. Ela não tem mais 130 milímetros, ela tem 125 e uns quebrados. Quando eu faço o contrário, o que é o contrário? É o terceiro botão aqui no alinhamento de stroke, que ele alinha o meu stroke para o lado de fora da caixa. Olha só, a minha caixa aumenta. De 130 vai para 134 milímetros. Eu gosto de trabalhar isso e, quando eu ensino essa parte, mostrar para vocês essas alterações de tamanho de caixa, porque às vezes você está fazendo um trabalho que precisa de uma certa precisão de tamanho, de espaçamento, e qualquer mudança ali que você vai fazer no seu stroke, você vai alterar o tamanho da caixa. Quando eu aumento o meu stroke, eu estou aumentando, ele não está redimensionando a minha caixa, ele está aumentando a minha caixa. E se eu inserir o stroke, ele vai reduzir drasticamente o tamanho da minha caixa. Observa aqui, 142, quando eu coloco para dentro, ele vai lá para o 125. Então, a caixa ela é vulnerável ao tamanho do stroke. Fiquem atentos sempre que for colocar stroke e sempre que precisar fazer um trabalho de precisão. Tá legal? Aqui é uma configuração que vai um pouco mais do gosto da pessoa que está fazendo. Eu acabo sempre trabalhando com alinhamento centralizado. Visto isso, eu vou voltar aqui para 10 e vamos ver alguns tipos de contorno possíveis. Então, a gente tem aqui linhas duplas. Agora eu vou tirar, vou voltar para a visualização preview, tá? Tem alguns outros modelos, vários outros modelos. Testem todos, vejam aí o que é bacana, o que vai ajudar no seu trabalho, quais são as opções interessantes para vocês, alguns dos tipos de stroke possível. Quero adiantar um pouquinho, quero falar de outras coisas, então vou deletar aqui a minha caixa. Vou fazer uma linha. Quero mostrar para vocês aqui o começo, o que é isso aqui, start, end. O start é o começo, então o que eu posso colocar no começo de cada fio, de cada linha? Eu posso colocar cada um desses iconezinhos. Por exemplo, eu vou colocar esse círculo. Ó, no começo da minha linha, ele cria um círculo. Se eu aumentar a espessura, ele aumenta o tamanho do círculo. E no final, eu quero colocar uma seta. Pronto. Essas configurações você consegue fazer direto na caixa de stroke. Bom, vamos lá para a paleta então de alinhamento. Eu vou devolver aqui o stroke.
e pegar o de alinhamento. A paleta alinhamento ela vai estar aqui no seu menu flutuante também, ou em Window, Objeto, Object and Layout, Align, beleza? Qualquer um dos dois caminhos você chega na paleta de alinhamento. Vou deixar aqui na área de trabalho e vamos trabalhar aqui com alguns objetos. Eu vou criar, deixa eu já pegar aqui que já vem com uma bordinha. Eu vou criar aqui, ó, um círculo. Ó, eu vou configurar o stroke por aqui, de maneira rapidinha, só para a gente visualizar bem. Com o Option clicado, eu vou multiplicar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos bagunçar essas bolinhas para que a gente consiga entender bem como é que funciona todas as nossas ferramentas aqui de alinhamento. Selecionando essas bolinhas bagunçadas, eu posso alinhar todas elas pela esquerda. Olha lá, elas mantêm a altura que elas estão, mas elas vão todas para a bola mais à esquerda, para o círculo mais à esquerda, certo? Eu posso alinhar todas elas centralizadas horizontalmente. Então, ele vai escolher o espaço central e vai levar todas elas para o centro. Eu posso alinhar à direita, eu posso alinhar por cima. Eu poderia alinhar pelo centro, ele vai escolher essa linha central e vai alinhar todas elas. E eu posso alinhar por baixo. E eu posso fazer vários tipos de alinhamento ao mesmo tempo. Então, digamos que eu queira alinhar pelo centro. Beleza? Mantive aqui meu alinhamento pelo centro. E eu quero distribuir agora elas horizontalmente, para que elas fiquem com espaços iguais. Pronto! Eu tenho um alinhamento das minhas bolas, sem eu precisar ficar medindo, coisa e tal. E eu posso também, aqui na distribuição dos espaços, determinar um espaço usado para eles. Então, eu quero que distribua verticalmente em 50 milímetros. E ele dá 50 milímetros entre cada um dos meus objetos. Essa ferramenta é muito legal, a gente vai usar ela em alguns projetos para fixar bem, mas o conceito dela é esse. Dá para fazer combinações de alinhamento, dá para determinar espaço, dá para determinar aonde você quer alinhar, se de repente você precisar alinhar pela margem. Você pode definir um objeto como objeto-chave, que todos os outros vão ser alinhados, a gente consegue distribuir os espaços e assim por diante, tudo com essa caixinha aqui de alinhamento. Vou devolver ela aqui no Finder. Então, é o seguinte, pessoal, essa aula fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco de Pathfinder. É uma aula super importante, bem interessante. E continue acompanhando o nosso curso. Por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos nossos comentários. Se vocês tiverem alguma sugestão de aula, deixa aí nos nossos comentários. O que vocês acharam, o que precisa melhorar. Se gostou dessa aula, por favor, dê um like, curta. A gente tem uma página no Facebook também, onde eu posto aí as novidades, o que vai ter de aula, o que é interessante que vocês vejam, dicas e tudo mais. Acompanhe a gente, os links estão todos na descrição desse vídeo. Se você estiver vendo pelo YouTube, dê uma olhadinha. Eu agradeço muito a sua audiência. Te espero aqui para as próximas aulas. Muito, muito obrigada e até mais.